Daí, pessoal, mais uma resolução. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo resultou em 2.340 graus. O número de lados desse polígono é igual a... Bom, sobre soma dos ângulos internos de um polígono convexo, eu quero lembrar para ti das situações relacionadas à quantidade de triângulos que esse polígono convexo ele suporta, né? Ou ele consegue aí ser em que ele consegue ser dividido. Então vou colocar aqui, aproveitar os desenhos. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, fazer com formato qualquer. Vou estreitar essa linha. Vou colocar com essa cor e vou falar que eu tenho um triângulo e eu tenho três lados. Então observa que são um polígono de três lados, é o triângulo. E aí eu tenho um triângulo, portanto, e cada triângulo é 180 graus, né, somando os três ângulos internos. Então eu tenho aí uma vez os 180 graus, e aí, claro, a soma vai resultar 180 graus. Se fosse um polígono de quatro lados, deixa eu buscar aqui uma figura. Um polígono de quatro lados, colocar esse retângulo, colocar em outra cor. Observa que esse polígono, ele pode ser repartido, ele pode ser dividido em dois triângulos. Então, observa que agora, com quatro lados, um quadrilátero, eu consegui dividi-lo em dois triângulos. Então, significa que são duas vezes 180, já que cada triângulo, lembra, a soma interna é 180. Então, 2 vezes 180, a soma dos ângulos internos de um polígono de quatro lados, convexo, né, polígono convexo de quatro lados, resulta 360 graus. Um polígono com cinco lados. Então, vou buscar aqui um pentágono. Vou colocar mais para cá. 5 lados. Vou colocar numa outra cor. Ok. E aí eu posso dividir esse polígono em quantos triângulos? Tenho aqui, por exemplo, um. Depois aqui eu tenho mais um segmento, uma diagonal, e divido em mais dois. Então eu consegui aí três triângulos. Um, dois, três triângulos aí para esse pentágono. Então, 5 lados me proporcionou a divisão em três triângulos. Como cada triângulo tem uma soma interna igual a 180 graus, isto é 3 vezes 180 graus, que vai dar 540 graus. Então, já sei que um pentágono convexo ele tem uma soma interna igual a 540 graus. E eu vou fazer para mais um polígono. Já fiz com 3 lados, com 4, com 5, vou fazer com 6. Vou buscar aqui, eu acho que eu tenho hexágono aqui, tenho. Vou fazer aqui o hexágono, mais ou menos assim. Vou mudar a cor de novo. E aí vamos para a quantidade de triângulos que eu consigo aí. Por exemplo, aqui, ó. Daqui para cá eu consigo um triângulo. Muito bem. Aí, se eu sigo para cá, eu consigo um outro triângulo. Ok, já tenho aí dois. E eu ainda posso fazer mais uma divisão em triângulos, por exemplo, para cá, ó. E aí eu consegui 1, 2, 3,
4 triângulos aí nesse hexágono. Então eu tenho agora 6 lados. E houve a formação de 4 triângulos. Como cada triângulo é 180 graus, eu obtive 4 vezes 180 graus, que resulta a soma interna do hexágono 720 graus. Bom, o que eu quero te mostrar com essas figuras? Que o número de triângulos, em relação ao número de lados, ele obedece um padrão. Eu tenho aqui 3 lados e 1 triângulo. 4 lados e 2 triângulos. 5 lados e 3 triângulos. 6 lados e 4 triângulos. Ou seja, o número de triângulos que eu consigo dividir, ou em que eu consigo dividir o polígono, o número de triângulos é sempre igual ao número de lados, vou chamar o número de lados de n, menos 2. E observa que cada triângulo tem uma soma interna igual a 180 graus. Bom, então eu acabei de formular aí uma expressão, né? uma situação algébrica, uma lei que traduz a soma dos ângulos internos. É só eu pegar a quantidade de triângulos que eu consigo, que é n menos 2, o número de lados menos 2 me dá o número de triângulos, cada triângulo eu multiplico por 180, e aí eu tenho então a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Está aí uma espécie de dedução, né, geométrica da fórmula. Ok, e aí nesse problema ele está me dizendo que a soma dos ângulos internos é igual a 2.340. Então, esta soma aqui, ó, é 2.340. 2.340 graus é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Com isso, eu consigo descobrir o n, ou seja, o número de lados do polígono, que é justamente o que está sendo perguntado. Esse 180 que está multiplicando, faço a falsa passagem dividindo. 2.340 graus divido aqui por 180. Isso é igual a n menos 2. 2.340 dividido por 180, vou fazer aqui no rascunho. 2.340 divide por 180. 2 não dá, 23 não dá, 234 por 180 dá uma vez. Uma vez 180 dá 180, aqui dá 4, 13 menos 8 dá 5, e aqui cedeu menos 1, 0. Esse 0 aqui do final que sobrou baixo, 540. 540 por 180 dá exatamente 3. 3 vezes 180. 540, zerou. Então, essa divisão aqui dá 13. Já posso aproveitar e jogar esse menos 2 aqui, ó, na falsa passagem para cá, mais 2. Igual a n. 13 mais 2 é 15, e aí n igual a 15, ou seja, o número de lados desse polígono é 15, alternativa A. Claro que nessa questão eu poderia tê-la resolvido a partir somente daqui, ó. Eu pego a expressão que define a soma dos ângulos internos, substituo 2.340 e faço a resolução. Em menos de 1 minuto eu faço a resolução. Mas nesse vídeo que eu quis te mostrar todo o procedimento, né, a justificativa geométrica, como que, de certa maneira, eu atinjo essa fórmula, qual é um raciocínio geométrico que ampara para a elucidação ou para a construção desta fórmula. Tá? Então, por isso que o vídeo ficou um pouquinho maior, mas também ele fica mais completo, fica mais rico, fica mais interessante aí para o teu estudo, ok? Então é isso. Obrigado pela visita, um forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.